Olá, riquezas, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabiana Marta e se você quer saber um pouquinho mais sobre o que eu apronto nessa minha vida terapêutica, dá uma lida aí na descrição do vídeo que tem um textinho preparado para vocês, tá bom? Hoje eu vou fazer aqui um bate-papo reflexivo para que cada um, de alguma forma, sinta o despertar de olhar para si de uma forma diferente, tá? Bom, pegando o time de coisas que vem acontecendo durante essas últimas semanas, dá para perceber que cada vez mais a gente está entrando aí numa fase não, talvez as coisas estejam ficando mais claras, né? Do quanto socialmente estamos precisando nos conectar com aquilo que é da essência da alma, do autoconhecimento. E aqui eu trago essa reflexão sem fazer muito recorte, porque obviamente que se a gente for olhar os contextos sociais, cada situação tem uma origem, né? E as suas suborigens. Mas tem sido cada vez mais, né, noticiado questões de ataques brutais e agora o escândalo aí relacionado a um guru conhecido mundialmente, que também aqui no Brasil a gente já teve, né, a nossa questão também com um dirigente de um templo famoso e por aí vai. Bom, eu não vou falar dos fenômenos em si, dos acontecimentos em si, isso já está extremamente noticiado, mas eu quero falar de duas coisas, porque se eu for buscar explicação psicológica, como psicóloga que sou, se eu for buscar explicação psicológica para o que tem acontecido, né, nas questões de violência, quanto na questão de abusos, né, que vem de gurus e de dirigentes, e enfim, eu encontro, né? Essa é a função da psicologia, observar comportamentos e existências e ir desmembrando até chegarmos a uma questão, né? Por isso que a gente fica refletindo e refletindo. Eu encontro, mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero que vocês olhem para si mesmos e comecem a desenvolver os seus atributos em relação ao que está acontecendo no mundo, por dois motivos. Um, padrão de medo, que é uma das coisas que eu vou falar, e outro, despertar da consciência, né? Da expansão de consciência. Uma curiosidade que eu noto de pessoas que eu sigo, que já vem falando de expansão de consciência, de autoconhecimento, de despertar o divino em si mesmo, é que esses canais dessas pessoas que realmente são professores e trabalhadores desses temas, esses canais eles não crescem tão rapidamente, tão exponencialmente assim. Mas se a gente tiver bastante coisa que distrai ou que delega, né, que eu tiro a responsabilidade de mim para delegar ao outro, ou que, enfim, é uma grande bobagem que só me tira a atenção, ou os canais que propagam muito medo e violência, esses têm muitos e muitos seguidores e estão sempre muito engajados. O primeiro questionamento que eu faço é o comportamento das pessoas. Por que quem está passando conhecimento em abundância e gratuito não tem tantos seguidores quanto aqueles canais que estão espalhando o quê? Violência, ou bobagens, distrações que vão viciando a mente, tem tantos seguidores? Começa pelo nosso filtro. Quem faz a escolha somos nós. Então a gente já percebe que de uma forma maciça, a grande maioria das pessoas não estão tão interessadas assim em autoconhecimento, em autodesenvolvimento e principalmente autorresponsabilidade, porque são coisas que eu terapeuticamente sempre desenvolvo nos meus interagentes ou até mesmo nos meus consulentes, assim, não delegue ao outro. Mesmo que eu esteja, por exemplo, na posição de oraculista, quando eu estou jogando tarô, não ache que que eu estou aqui para te dar a resposta e você seguir dali adiante. Eu estou para trazer reflexões, mostrar caminhos e possibilidades. A escolha é sempre do indivíduo. Isso fortalece a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade está ligada à expansão de consciência. Quanto mais eu tenho responsabilidade pelas minhas escolhas e ajo sobre a minha vida, mais eu amplio o meu repertório interno. Tá? Então, esse já é um ponto de reflexão sobre as escolhas do que você está consumindo quanto notícia e no seu dia a dia. Tá? Falando dos padrões de medo, primeiramente, poderia deixar para segundo plano, mas eu vou começar por ele, que foram as primeiras notícias do que tem assolado aí a sociedade.
É óbvio que a gente vai trabalhar mais o instinto de preservação vem para a superfície, né? Isso é um fato. Mas quanto mais a gente olha notícias de violência, mais a gente vibra no medo, na insegurança. E quando eu quero me proteger, eu estou tentando me proteger porque eu estou vibrando no padrão de medo. Logo, a minha frequência vai lá para baixo. E quanto mais eu consumo isso, mais isso vai aparecer. E as notícias elas se popularizam, mas eu não procuro ver também o que está acontecendo no mundo de positivo, de cura, de transformação, percebe? Simplesmente eu entro numa faixa vibratória, aquela faixa vibratória me aprisiona e eu fico reverberando com aquela energia. Pronto, você está aberto. Uma vez que você deixa a sua energia cair para um padrão de medo que tem uma vibração frequencial bem baixa, você está receptivo, está com a sua guarda baixa, né? Você está ali deixando o seu emocional e o seu mental enfraquecidos e abertos para manipulações de energias sutis que estão aí observando a gente, tem um tempão e fazendo com que sim, a gente se mantenha como pilha dessa Matrix que essa galera aí está tentando eternizar. Então esse é um ponto, vigia os teus sentimentos, vigia os teus pensamentos, vigia onde você está colocando a tua energia, vigia quais são as frequências que você tem se conectado, tá? Quanto mais você se nutrir desse padrão de notícias e situações, mais você vai ficar viciado nelas e mais difícil vai ser você sair delas. O outro ponto é quanto a gente entregar toda a nossa autonomia, o nosso autodesenvolvimento e expansão de consciência na mão de seres humanos que são gurus, mestres, dirigentes que às vezes abusam de poder, né, como a gente vê, né, em inúmeras questões, né? Quanto mais vem a fama, quanto mais vem essa coisa de você se afastar do humano e querer ser divino, esquecendo que está encarnado numa 3D, mais existe a possibilidade de uma falha grotesca acontecer, como vem acontecendo nos últimos anos. Agora, em vez de falar de quem está do lado de lá, eu falo de quem está do lado de cá. Por que a necessidade de ter um guru para você seguir ao invés de olhar para dentro e encontrar a espiritualidade dentro de você mesmo, a sua guiança, desenvolvendo as suas inteligências emocionais para além do mental? Porque a força intuitiva ela é humana, nós temos as nossas capacidades sensoriais aí que ficam esquecidas porque o autodesenvolvimento requer dedicação e trabalho. Então fica muito mais fácil eu delegar a um livro sagrado, a um guru, a uma santidade, porque se falou eu tenho que seguir, acabou, e aí eu tenho o quê? A preguiça de se desenvolver, eu me abstenho de uma responsabilidade sobre os meus atos, porque se é ruim é do diabo, se é bom é de Deus, então fica bem simplista, né? E mais uma vez a gente está se colocando num padrão de aprisionamento mental, emocional e agora espiritual dentro dessa matrix. Então, comece a refletir por que da necessidade de você esperar que um ser humano encarnado tal qual você diga o que você tem que fazer. Eu não estou falando que palestrantes, dirigentes, estudiosos, filósofos, psicólogos e espiritualistas não tenham muito para trocar, mas é sempre de um ponto de vista de ser um facilitador de caminhos. Ah, aquilo que aquela pessoa me falou me gerou reflexões, me tocou em algum lugar, vou olhar para isso e se autodesenvolver e não colocar todo o seu plano de confiança na mão de um externo, de um terceiro, para se abster da sua responsabilidade, ou até mesmo, né, nessa coisa hipnótica, fanática, que muito desse conceito religioso tem colocado e trazendo cada vez mais conservadorismo, cada vez mais as pessoas em caixas, separando-as do que une, né? Ao invés de trazer a energia do amor universal, conectando as pessoas no que elas têm de igual, alguns conceitos vêm separando no que tem de diferente. Isso também está ficando perigoso, a gente está perdendo força. E a gente tem que refletir sobre, tá? Então eu acho que quanto mais acontecem coisas bombásticas na sociedade, mais a gente precisa se conscientizar e refletir que o poder está na gente, que Deus está na gente, que o divino nos habita, que a espiritualidade pertence ao nosso desenvolvimento humano,
quanto sim inteligência nossa a ser tocada e desenvolvida. Essas habilidades e aptidões extrasensoriais estão aí para nós desenvolvermos o nossos recursos. A pineal ela é a nossa grande caixinha de segredos, que quanto mais a gente cuida das glândulas, da saúde do corpo, mais a gente está próximo do espiritual, que é o contrário do que se prega em muitas religiões, né? Fala para você se afastar das questões do corpo. Não, gente, o corpo, ele é o nosso espírito vibrando de uma forma mais densa para se ajustar aqui à nossa realidade. Vamos olhar, como é que está o teu corpo? Como é que estão as tuas glândulas? Como é que tá os teus hormônios, que é uma coisa que eu venho falando cada vez mais nas terapias. Como é que tá a tua saúde física? Né? Dentro da psicossomática, a gente percebe que o corpo é um grandíssimo oráculo. Aonde temos couraças, temos emoções presas. Onde temos emoções presas, tem energia psíquica ali parada. E aonde tem energia psíquica, tem padrão de comportamento que precisa ser alterado para a gente não continuar sendo escravizado por essas energias sutis que querem fazer com que a Terra continue num padrão de vibração baixa. Nunca se esqueça que Gaia é a grande energia de prosperidade, aqui tudo pode acontecer de pleno, de próspero, de crescimento. Então, se a gente mantém o padrão energético nosso baixo, não só a humanidade permanece assim, quanto o planeta também não se acende. Vamos começar a pensar que a gente, quanto célula de um grande organismo, a gente pode muito. Vamos começar a trabalhar nossa autoconsciência sobre o que somos dentro desse grande sistema energético espiritual e o quanto as nossas ações reverberam no outro, mesmo que esse outro esteja lá do outro lado do planeta. A gente é grandioso. Podemos muita coisa. Aonde você se perdeu, que você esqueceu esse poder magnânimo e divino que existe dentro de você? Você é centelha divina. Não é isso que a Bíblia fala? A ciência não diz que somos pós de estrelas? Por que você está entregando todo o seu poder pessoal numa pessoa que está ali falando porque andou um pouquinho mais que você já está entregando tudo de bandeja? Reflete. Se reconecta com teu poder, se reconecta com tua força, se reconecta com quem você é, que você vai ver que você pode muito mais. A verdade está dentro, não está fora, tá bom? Deixo essas reflexões aqui para você e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.